Olá a todos, prontos para mais um mergulho. Hoje a gente vai se aventurar num texto bem pessoal, reflexivo. É a história de um homem e a relação dele com a liberdade, sabe? Só que ele faz uma coisa interessante, personifica a liberdade como uma entidade feminina. Ele a chama de Lia. Uma metáfora bem intrigante, né? É como se ele desse vida à liberdade, transformando algo abstrato em uma personagem, com vontade e desejos. É. E ao longo do texto a gente vê como essa Lia meio que guia a vida dele, né? As decisões que ele toma, a forma como ele enxerga o mundo, até os relacionamentos, tudo passa por essa busca pela liberdade. É como se a Lia fosse a voz da individualidade dele, sabe? Sempre incentivando a questionar as normas, romper convenções e principalmente seguir o próprio caminho. E ele deixa claro que essa necessidade de liberdade é muito forte, né? Descreve a Lia como uma companheira ciumenta, sempre atenta a qualquer coisa que possa ameaçar a autonomia dele. Uma guardiã da independência, digamos assim. Hum. Mas, e aí, essa busca incessante tem um preço. É. Ele reconhece que essa busca pela liberdade pode, às vezes, levá-lo a ferir as pessoas, sabe? Talvez por essa preocupação excessiva com a própria autonomia, né? E fala sobre a dificuldade de encontrar o equilíbrio entre proteger a liberdade individual e, ao mesmo tempo, respeitar os sentimentos dos outros. E como fica a questão dos relacionamentos amorosos? Como conciliar essa Lia tão presente, tão exigente com a vida dois? Ele chega a usar o termo rivais para se referir aos seus parceiros e a Lia, o que já dá uma ideia da dificuldade, né? Mostra como conciliar a entrega a outra pessoa com essa necessidade de preservar a autonomia é um desafio e tanto. Ele deixa claro que exige muita conversa, muita compreensão e, principalmente, a capacidade de estabelecer limites. E o texto mostra que essa relação dele com a liberdade, essa Lia, não é algo passivo, né? Ele fala em lutar por um mundo mais livre, se rebelar contra qualquer tentativa de controle. É como se a Lia o impulsionasse a agir, a questionar as normas, a defender a liberdade individual como um valor fundamental. E essa luta se manifesta em várias áreas da vida dele, né? Desde a escolha profissional, que ele descreve como uma libertação de um trabalho que o aprisionava, até as relações interpessoais. Isso, ele busca se cercar de pessoas que respeitem a individualidade dele, a autonomia dele. E ele prefere a solidão à companhia daqueles que tentam controlá-lo, moldá-lo. A liberdade é um valor inegociável para ele. E a Lia é a guardiã dessa liberdade. Mas será que essa busca por uma liberdade absoluta não leva ao isolamento? No texto, ele demonstra grande satisfação em realizar a atividade sozinho. Ah, sim. E tem uma frase poderosa, né? Ele diz que ali às vezes fala para ele, eu te basto. Uou, você não precisa de mais nada além de mim. É forte, né? Realmente demonstra a intensidade da relação dele com a liberdade. Mas será que é possível ser feliz apenas com a própria companhia, sem se abrir para o mundo, para os outros? Essa é a grande questão, né? Será que essa busca pela liberdade, pela independência, nos afasta ou nos aproxima das outras pessoas? Talvez essa seja a reflexão que o texto nos propõe. Será que todos nós temos uma Lia dentro de nós, mesmo que não a reconheçamos? E como encontrar o equilíbrio entre essa busca por autonomia e a necessidade de conexão com o mundo? É como se a gente vivesse num cabo de guerra constante, né? Tentando equilibrar a individualidade com os laços afetivos, a liberdade com o compromisso. E aí, como será que essa Lia tão ciumenta da liberdade do autor se comporta nos relacionamentos amorosos dele? Facilita ou complica? Pelo que a gente viu no texto, não parece ser muito fácil, não. Ele descreve os relacionamentos como um campo minado, sabe? A Lia está sempre ali, de olho, pronta para soar o alarme a qualquer sinal de ameaça à autonomia dele. Ele vive em constante estado de alerta, né? Analisando cada palavra, cada gesto, para ter certeza de que a liberdade dele não está sendo comprometida. E essa vigilância toda, essa necessidade de agradar a Lia, acaba gerando atrito, né? Claro. Ele se sente sufocado quando o parceiro, por exemplo, demonstra muita necessidade de controle ou tenta moldá-lo. Aí a Lia se impõe, cria uma barreira e ele acaba se afastando. Em alguns momentos ele compara a Lia a um filtro que seleciona as pessoas com quem ele se permite conectar. A seleção é rigorosa, né? Imagina, ele busca parceiros que entendam essa necessidade de liberdade, que respeitem o espaço dele e, principalmente, que não vejam a Lia como uma rival. Mas será que esse parceiro ideal existe? Essa é a questão, né? Ele mesmo reconhece essa dificuldade, sabe? Admite que os relacionamentos são cheios de altos e baixos. A Lia, por mais que ele a ame, às vezes o coloca em situações complicadas, o afasta de pessoas que, quem sabe, poderiam fazê-lo feliz. Ele descreve a dor de ter que terminar relacionamentos, mesmo havendo amor, porque sentia que a liberdade dele estava em risco. Tem um trecho que ele fala sobre a culpa que sente por ferir as pessoas por causa da Lia. Ele reconhece que, às vezes, na ânsia de proteger a própria autonomia, acaba sendo egoísta. É magoa sem querer. É. Mas, ao mesmo tempo, ele não consegue abrir mão dessa busca dessa relação tão intensa com a liberdade. É como se a Lia fizesse parte da essência dele.
Aí a gente se depara com uma questão central. Será que é possível conciliar a busca pela liberdade individual com a construção de um relacionamento amoroso saudável, que dure? Ou será que ali o condena a uma vida solitária, em busca de um ideal que talvez não exista? O que você acha? Dá pra mais ser amado sem abrir mão da liberdade, da individualidade? É uma pergunta que nos faz pensar sobre os nossos próprios relacionamentos, né? Como a gente lida com essa necessidade de autonomia e, ao mesmo tempo, com o desejo de ter alguém? E aí chegamos à parte final do nosso mergulho. No fim das contas, essa Lia interior, com toda a sua intensidade, traz mais alegrias ou tristezas para a vida do autor. Olha, o texto mostra que a relação dele com a liberdade, personificada na Lia, é uma montanha-russa de emoções. Tem momentos de pura felicidade, quando ele celebra a autonomia, a independência, mas também tem momentos de angústia, de solidão, sabe? De questionamento sobre o preço que ele paga por essa busca incessante. Ele fala, por exemplo, da alegria que sente ao fazer coisas sozinho, como se a Lia estivesse ali do lado falando, viu, você não precisa de ninguém, você se basta. Ele curte coisas simples, um passeio, um café da manhã em silêncio. Momentos em que a solidão, em vez de pesar, se torna uma companhia. Esses momentos de solitude parecem alimentar a alma dele, fortalecer a ideia de que a liberdade é o bem mais precioso, e a Lia, como a guardiã dessa liberdade, meio que o guia por um caminho de autoconhecimento. Mas essa mesma Lia que o impulsiona na solitude também o coloca em conflito com a vontade de se conectar com outras pessoas, de ter laços mais profundos. Exatamente. Ele descreve a dificuldade de se entregar a um relacionamento, o medo de perder a individualidade, de ser engolido pelas expectativas do outro. A Lia o coloca sempre em alerta, como se qualquer demonstração de afeto fosse uma armadilha ou uma ameaça. E essa postura defensiva acaba criando um muro, né? Gera desencontros, frustrações e, no final, a separação. Sim, ele admite ter sabotado seus próprios relacionamentos por medo de perder a liberdade. Ele se afasta, se fecha, até que o outro desiste. E essa constatação o leva a questionar o real significado da liberdade, né? Será que é um ideal egoísta que o impede de viver a plenitude do amor, da partilha? Ou ele se pergunta se a Lia não seria, no fundo, uma força que o aprisiona, que o condena à solidão, em busca de algo que talvez não exista? É uma pergunta que fica pra gente também, né? Até que ponto a busca pela liberdade individual pode atrapalhar a construção de relações saudáveis duradouras? Talvez a resposta esteja em encontrar o equilíbrio. Entender que a liberdade não precisa ser sinônimo de isolamento, de egoísmo. Talvez a verdadeira liberdade seja aprender a amar sem abrir mão da nossa individualidade. Construir relações baseadas no respeito, na confiança, na capacidade de dividir a vida sem sufocar o outro. E quem sabe a Lia, essa força tão presente na vida do autor, possa se tornar uma aliada nessa busca por um amor mais livre, mais autêntico, mais maduro. Um amor que celebre a individualidade sem abrir mão da beleza da partilha. E você, que acha de tudo isso, conseguiu identificar sua Lia interior? Como você concilia a sua necessidade de liberdade com a vontade de se conectar com outras pessoas? É isso que a gente espera ter provocado nesse mergulho. Reflexões, inspiração para buscar o seu próprio caminho, a sua forma de viver com mais liberdade, mais autenticidade e, claro, mais amor. Por hoje é só, pessoal. Até a próxima.